Fala, seus lindos, tudo bem? Rodrigo Maciel aqui, acelerador de agência digital e responsável também pela área de educação da Ambler. Quer acompanhar os nossos conteúdos que a gente posta quase que diariamente lá no Instagram? É só seguir aqui, ambler.academy. Vai ser muito legal poder conversar contigo por lá também. Não te esquece de te inscrever aqui no canal, né? Dá essa força, prestigia aí, porque agora a gente vai voltar com tudo e pode ter certeza que a gente está preparando uma série de conteúdos, incríveis para ti. E falando em conteúdo, o conteúdo de hoje é sensacional. Como é que a gente monta um cardápio de serviços para uma agência digital? Dicas, estratégias e muito mais, tu vai saber depois da vinheta. Então, bora lá. Cardápio de serviços é, sem dúvida nenhuma, uma das coisas mais importantes e muito negligenciada. Acredite, senhoras e senhores, criar um cardápio de serviço aí sem prestar atenção em quanto ele pode ser estratégico e fazer com que a tua agência venda mais, faz toda a diferença. Pode acreditar que depois que tu terminar de ver esse vídeo hoje, a tua visão de como construir esse cardápio, como montar essa relação. E aí eu tô falando cardápio, a gente estava até discutindo aqui antes, eu vou falar de cardápio, menu, relação de serviços, enfim. O grande barato aqui é tu entender que é tudo aquilo que tu vende para o teu cliente. Quais são os teus entregáveis? É esse cardápio de serviço. E ele deve ser, sem dúvida nenhuma, muito estratégico. E aí eu já começo pontuando um dos erros mais importantes que a maioria das agências acaba realizando. Super inflam esses entregáveis, né? Então não precisa uma super quantidade, né? A gente tem que focar na qualidade. É o popular assim, fazer pouco, mas fazer bem. O que acontece muitas vezes quando a gente está começando um negócio, principalmente uma agência, a gente pensa naquele momento em que tudo que entrar de grana é bom, né? Tudo que entrar de grana é legal. Mas aí eu vou te dizer, cara, é perigoso isso, né? E aqui em vários vídeos do canal, inclusive, alguns dias atrás saiu o vídeo sobre ter uma agência nichada e eu compartilhei muitas dicas aí para te ajudar a entender que querer abraçar o mundo é perigoso e às vezes a gente escolher um determinado nicho é legal. É a mesma coisa que eu te digo no cardápio de serviços, né? Então, em vez de tu ter um cardápio super inflado com muitas atividades, pensa no seguinte: quanto mais tu ser encontrado por aquelas especialidades que tu melhor performa, mais tu vai ter condições de cobrar bem, melhores condições tu vai ter de contratar novos profissionais, né? A gente vai começar a pensar em não só trabalhar com profissionais júnior, né? Isso vai passar obrigatoriamente por um cardápio menos generalista. Então, cuidado com a quantidade e cuidado com a tentação de ganhar dinheiro fácil. Eu entendo que é o início de jornada, entendo que isso seja super instigante, que seja super atrativo, mas pode acreditar que no fritar dos ovos aí, tu pode ter certeza que essa equação não vai ser tão produtiva e positiva aí para a construção de uma marca na tua comunidade. E é porque também tem um lance muito importante aí que eu preciso compartilhar contigo, né, cara? É assim, vamos focar naquilo que a gente é bom de verdade. Bom, se tu tá começando essa parada e tu ainda não sabe muito bem no que tu é bom de verdade, cara, eu acho que basicamente tu precisa começar a te encontrar e entender aí quais são os teus melhores entregáveis. Esses caras devem nortear. Quando a gente não faz uma análise muito mais profunda e precisa do que a gente é bom e do que a gente performa melhor, é importante a gente entender alguns pontos aí que acho que pode estar te faltando nesse momento, que é se conhecer. Se tu quer só ter uma agência, mas tu não tens nenhuma habilidade em específico e tu vai contratar para suprir essas carências, então pensa naquilo em que tu quer mais ser reconhecido. Como tu quer que a comunidade, como que tu quer que o teu estado, o Brasil, te entenda e possa perceber que aquilo que tu entrega é de fato um entregável de valor e vai fazer a diferença na vida das empresas. Por isso que ser focado e especialista vai te tornar uma agência completamente diferente das outras. E aqui fica uma dica bem importante. Foca naquilo que tu faz de melhor. Bom, mas o que um cardápio de serviços estratégico precisa ter de fato? Serviços que tu entrega bem e rápido. Se eu estou falando basicamente para te focar naquelas coisas que tu melhor performa, que tu melhor entrega, que tu mais te identifica, isso é importante. Entregar bem, com boa qualidade e rápido, vai fazer com que tu seja e tu tenha produtos desejados aí no teu mercado. E aí é quando a gente passa a escolher os clientes e não ser escolhido.
Tem uma grande diferença. Outro ponto bem importante é que esse teu cardápio de serviços, e se tu és uma agência bem organizada, e se tá ou já participou do Agência Quem Buscar, sabe que a gente deve cuidar da lucratividade. Potencializar os produtos em que a gente tem mais lucro é importante. Então, olha, presta bem atenção. Além de a gente entregar bem e rápido, a gente tem que focar na lucratividade. Dar o protagonismo para esse tipo de produto, para esse tipo de serviço, é realmente a melhor sacada. Uma padaria vende o pão de trigo, o pão francês, o cacetinho no Rio Grande do Sul, enfim. Cada empresa tem aquele produto que, tem um giro mais rápido e vende muito mais fácil. Talvez a margem de lucratividade dele não seja tão bacana e tudo mais, né? Mas ele é um produto que chama. Geralmente, nas agências, é a gestão de redes sociais. Mas e o protagonismo daqueles serviços que tu tem mais lucratividade? Acho que tu deve começar a prestar bastante atenção nisso e trabalhar para que os teus clientes conheçam esse serviço e que eles possam desejar ter aí junto contigo. E aí, se a gente já está falando aí de entregar bem, de entregar rápido e de ter lucro, pensa em como tu pode olhar para os teus serviços e colocar uma pitadinha a mais aí de algo que só a tua agência tem. Trabalhar com alguns serviços exclusivos e dar para eles essas conotações, vai fazer com que tu tenha um pouquinho mais de performance e diferenciais aí no teu mercado. Vamos supor que você é uma produtora de sites, uma agência de inbound marketing, por exemplo. Qual serviço tu pode colocar alguma função, alguma atividade, algum entregável a mais que só tu tenha, que tu criou, que tu bolou, um relatório super específico, uma apresentação através de um super telão, enfim, quais são os diferenciais? A maioria das agências negligencia isso pra caramba, sabe? Acabam não prestando atenção que elas fazem o marketing, mas simplesmente ignoram aqueles diferenciais competitivos que as tornam únicas no mercado. Esse produto, esse serviço, deve ter um protagonismo e a gente deve trabalhar com ele de uma forma toda especial. E aí, claro, a gente não pode deixar de falar da estratégia de upsell, né? O upsell é uma estratégia mais linda de todas. Ele é, de longe, uma das coisas mais bacanas e que faz com que o nosso ticket médio aumente. O cara comprou uma gestão de redes sociais da tua agência, mas ela é instigada, é convidada a conhecer um serviço de impulsionamento de posts. Esse serviço, que não está incluso na tua gestão de redes sociais, é vendido separado. Ao mesmo tempo que a gente tem a gestão das redes sociais, o impulsionamento dos posts, a gente pode oferecer também para o cliente um atendimento do saque 2.0, ou seja, a tua agência vai responder aos comentários dos clientes. Tu entende que esse tipo de serviço não precisa necessariamente estar casado numa entrega que muita gente já faz? E é esse tipo de serviço que tu precisa entender. Convida o teu cliente a entender que não existe milagre. E se o mercado entrega para ele uma solução que é super completa e abrangente, alguma coisa vai sair de errado. Explicar para o cliente por que esses serviços são separados vai fazer com que, primeiro de tudo, tu tenhas aí um valor percebido muito maior. E aí, por fim, não posso deixar de falar da isca, né, cara? Esse cardápio de serviços deve ter uma boa isca para atrair o teu cliente. A gente sabe, a gente entende que nem sempre a gente deve trabalhar pautando as nossas vendas no valor preço, né? E não no valor que a gente tem de percepção, né? Mas a gente sabe que muitas vezes, alguns clientes, mesmo tendo condições, são aqueles clientes que percebem primeiro o preço e não o valor. Esse pode ser um fator que vai chamar a atenção dele para ele conversar contigo. E aí, a tua lábia, o teu bom vender, vai apresentar para ele que outro serviço, que não aquele de entrada, não aquela isca, é o mais indicado para o desafio dele. Por isso que um bom cardápio de serviços tem, em geral, 3 camadas de escopo de serviços. O plano de entrada, que é a isca, com um valor bem acessível, mas que vai dar resultado para o cliente. O produto recomendado, que é o mais vendido. E o premium, o nata da nata, o crème de la crème. A minha dica aqui para esse cardápio de serviços ficar lindão é, se possível, criar dentro de cada uma dessas dicas. E aí sim, muito pouco provável que o cliente não se sinta instigado e, mais do que isso, na hora que ele coloca 3 orçamentos em cima da mesa, certamente o teu vai se destacar por conta desses diferenciais
e por conta aí dessas estratégias na hora de apresentar o teu cardápio de serviços. Ó, espero que tu tenha curtido essas dicas. Deixa aqui embaixo o que tu achou, os teus comentários, deixa o teu like, te inscreve no canal, segue a gente no Instagram e manda um beijo para mim também, porque, né, a gente tá aqui para isso. Ó, um beijo para ti, fica com Deus e até a próxima.